Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos e amigas. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques desta segunda-feira, abrindo aí mais uma semana. E vamos indo, né, para a fase final aí do Campeonato Brasileiro. O Inter, com a vitória de ontem, olha, chega a 16 jogos invictos no Campeonato Brasileiro. O Grêmio, olha, tem um jogo decisivo, como serão todos a partir de agora o Grêmio, né? Contra o Cruzeiro, quarta-feira, e o Cruzeiro que acabou perdendo a Sul-Americana e está aí brigando, né, para pelo menos garantir uma vaga na pré-Libertadores. Também o final de semana de conquista do nosso Zequinho, São José, que conquistou a Copa Federação Gaúcha de Futebol, a Copinha, vencendo ontem no tempo normal o Ipiranga de Erechim e depois nas penalidades, já que havia perdido o primeiro jogo. Então, e a garantia de estar na Copa do Brasil do próximo ano. Nossos Dois Toques, você nos acompanha aqui pela Masper TV, e aí vamos para todo o Brasil, né? Pela antena parabólica, canal 575. Para todo o estado do Rio Grande do Sul, pelos canais 20 e 520 da Claronet. Em algumas regiões aí do estado, na faixa dos 500. Também estamos aqui no Poa Stream TV, nos estúdios do Shopping, como vocês podem perceber. Para o mundo, através das plataformas digitais. Você tem o meu canal, né? Dois Toques Cadu Oliveira, vai lá, se inscreva, compartilhe, dê o seu like e você assista a hora ficar melhor. E também pelas redes sociais das emissoras. Nossos Dois Toques para Cimer, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área. Masal, nossa força é a tradição com a Masal. GBUX, que é o seguro e proteção para sua família, instituição genuinamente gaúcha, que nos orgulha a todos nós, né? Completados esse ano 111 anos, então é o caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família. Também para o Grupo Aspecer, que atua nos ramos seguros da Assistência Financeira e Previdência, que é o patrocinador oficial, o pilar do São José, que com a conquista de ontem, né, uma grande conquista, na realidade é bicampeão, né? São José já tinha sido campeão da Copa Gaúcha lá em 2017. Então, o segundo título e que dá direito ao São José de disputar a Copa do Brasil do próximo ano. Nossos Dois Toques de hoje para analisarmos aí a vitória do Inter, projetar o jogo do Grêmio e também, né, comemorar aí a conquista do São José ontem diante do Ipiranga na Copinha, Copa Federação Gaúcha de Futebol. Comigo, conselheiro, gremista e pré-candidato à presidência do Grêmio, que teremos aí no próximo ano do mês de setembro, Adalberto Aquino. Aqui, o campeão da Copinha, da Copa Federação Gaúcha de Futebol, vice-presidente Kevin Crick está aqui, nos trouxe aqui a medalha, o troféu. Vamos falar muito sobre essa conquista aí do São José. Completando o nosso time de hoje, o craque também, né? Colorado, Roberto Pauletti. Parabéns, Kevin, por essa conquista aí, né? E o São José que esse ano acabou sendo rebaixado, né, para a Série D, mas com certeza o ano que vem, o ano passado, tiraram do São José o acesso à Série B, né? Aquele lance no final do jogo, inclusive, que anularam o gol do São José. E mais, esse ano aconteceu isso, mas certamente isso aqui vai dar uma motivação maior ainda, né? Que além do ano que vem, teremos aí a participação do São José na Copa do Brasil e também a sua volta à Série C. Parabéns a ti, a todo o grupo, ao grande Milton Machado, que é o grande incentivador de São José. Né? Sem dúvida, né? Eu queria cumprimentar o Cadu, o Aquino, o Pauletti, e tu falaste muito bem, Cadu. A gente teve um ano passado muito bom, ficamos 7 minutos na Série B, depois de 7 minutos aquele VAR anula o gol, né, e não tinha como anular, porque a decisão de campo teria que ser seguida e foi anulado, e nós ficamos 7 minutos na Série B, e 4 dias depois jogamos a Copa RS também, a final da Copa RS, e perdemos a final para o São Luís no Passo da Areia, perdemos de 2-0 e ganhamos de 2-1 em casa, não foi suficiente. Então, a gente fez um grande ano e um final de ano muito ruim, porque na hora da subida e da decisão, a gente não conseguiu efetivar a campanha. E esse ano, acho que todo mundo viu o que nós passamos, Grêmio passou, Inter passou, o São José não foi diferente, mas com um detalhe que não tem retorno, né? A Série C. Infelizmente, aonde o Grêmio ainda conseguiu se recuperar um pouco e o Inter está fazendo essa grande campanha, a Série C, infelizmente, ela é turno único. Então, a gente não teve esse tempo de recuperação
e as logísticas também são muito complicadas. Então teve jogos que a gente ficou 6 jogos atrasados, nós tivemos que jogar quarta e domingo, enquanto os nossos adversários jogavam só semanalmente. Então foi muito complicado, entre outras tantas coisas que aconteceram. Mas o final de ano tem sido muito bom, né? A gente teve uma conquista na nossa Sub-17, fomos campeões da BG Prime Região Sul em cima do Atlético Paranaense. Vamos disputar a BG Prime da Região Sul contra o Atlético Paranaense na Sub-15. Estamos na final contra o Grêmio, na Sub-20. Perderam o primeiro 1-0, vão decidir. Mas o Ipiranga também perderam a primeira, né? Não quer dizer nada. Perdemos de 1-0 em Eldorado. Mas agora o jogo é no Paço. No Paço da Areia. Quarta-feira, 17 horas, já convocar aqui a torcida, tanto do São José quanto a do Grêmio, porque vai ser um grande jogo. A equipe do Grêmio vieram com oxigênio total, né? Baixaram toda a rapaziada que estavam treinando, Paulete, e jogando no profissional, mas isso mostra respeito ao São José. Vai ser um grande jogo na quarta-feira. E ontem, né, Cadu, foi uma noite muito emocionante para quem tem coração, porque o jogo foi um jogo muito difícil. Ipiranga é um adversário consolidado, né? É um adversário consolidado hoje do futebol gaúcho, Série C, com um investimento alto, e a gente sabia que o jogo seria muito difícil. A gente estava perdendo de 2-0 em Erechim, e aos 44 minutos nós fizemos aquele golzinho no final, que foi o 2-1, que esse foi o grande gol realmente do campeonato, porque veio para dentro de casa precisando fazer uma vitória simples, né? E aí, com a vitória simples, a gente foi para os pênaltis, e aí, quando a gente vai para os pênaltis em casa, com o goleiro que a gente tem, o Fábio, a gente sabe que ele vai pegar. Ele vai pegar. E bate também, bateu o pênalti também. E aí tu começa a ver a personalidade, né? Primeiro pênalti. Bate o Zeca. Quem é que vai bater o primeiro pênalti? Fábio. Gol. Aí veio o Ipiranga, vai bater o primeiro pênalti. Quem defendeu? Defesa, Fábio. E depois agora. E aí fica mais tranquilo, né? E os nossos. A gente tem aí os lances aí, né? A gente pode dar uma conferida, né, e relembrar aí aqueles que não tiveram oportunidade. Está aí, ó, o São José, que com seu canal ontem, né, mostrou o canal de São José, a TV São José, né, pode mostrar aí essa conquista do São José, que também valoriza ainda mais, né, Kevin, para o Campeonato Gaúcho, que nós teremos um Campeonato Gaúcho diferenciado agora, logo em seguida, no mês de janeiro. Cadu, foi assim, quando a gente trouxe, né, quando a gente viu que o descenso já era uma realidade. O que nós fizemos, né? Antes de acabar a Série C, ainda faltavam umas 7 rodadas, a gente decidiu, né, trazer o Rogério, até que foi Rogério Zimmermann. Isso, foi uma ideia, inclusive, do Milton, né? Que ele já queria ter trazido o Rogério. Diferente, um técnico rodado, um técnico, não, sem dúvida nenhuma. Já participou vários programas. Que trabalha muito, detalhista. E a gente conseguiu construir uma boa relação, uma boa parceria, e a gente acabou fazendo ali, liberando 12 atletas durante a Série C e trazendo 8 atletas. Para as últimas rodadas, ele já começar a enxergar o time, preparar o time para essa Copa. E o time da Copa já ser o time base do Campeonato Gaúcho. Então, o time hoje que jogou ontem contra Ipiranga, 70% dele, provavelmente 80% Olha a vai estar também, né? A festa vai estar na final da Recopa contra o Grêmio. Aí, ó. Não, e a questão financeira também, a Copa do Brasil, o meu está faceiro por isso também. Qual é o valor da primeira? Na verdade, nós apenas minimizamos um problema, porque a gente perdeu em torno de 1 milhão e ontem a gente recuperou em torno de 500 mil. Agora nós vamos passar a primeira fase. É isso aí. Aí nós zeramos com o chefe. Cadu, grande Milton, parabenizar o Milton Machado, que é um grande parceiro nosso, né? Lá da praia, jogava muito, depois se aposentou, largou a bola, né? Aqui no Paulete, né? Era um centroavante matador, né? Cadu, quem segurava ele era o Paulo Sérgio. Eu estava pensando a gente pensa e fica alegre pelo São José, por vários motivos, né? Pelo Milton, pelo esforço, Krieger. Agora eu fico olhando do lado do Ipiranga. Também. O Ipiranga foi o ano passado que fez uma campanha muito boa
na Copa do Brasil, né? Sim. Ganharam. E esse ano também. Esse ano também. Chegaram na terceira fase, isso aí dá quase 3 milhões de reais. Tu imagina que é, e de uma hora para outra, um planejamento financeiro para 2025, isso aí é um gap que não tem recuperação. Sem dúvida. Se é problema para os grandes, né, Paulete, Aquino e Krieger, imagina para os menores, para os pequenos, não tenha dúvida, cada um, né, com seus problemas. E só valoriza a vitória do São José. Sem dúvida, sem dúvida. Aí vem mais motivado uma Copa do Brasil, um Campeonato Gaúcho que eu tenho dito aqui, se vocês concordam. Olha, será um Mundial. Será um Mundial, porque o Grêmio querendo o octacampeonato, o Internacional querendo interromper, né? Isso que o Internacional octacampeão, então, olha, vai ser um Mundial. Vai ser um Mundial. Bom, e o Inter aí, com tudo indica que será vaga direta na Libertadores da América, né? Então não terá esse acúmulo de jogos aí com o Campeonato Brasileiro e uma pré-Libertadores. Foi definido, né? Teremos 3 grupos aí, né? A nossa produção pode colocar no ar, inclusive, os grupos aí, o São José ficando num grupo, então aí os grupos, ó. O grupo A, o Grêmio, o São José, a encarar, olha, o Guarani e o Avenida, né? O grupo B, o Internacional, o Caxias, Pelotas e Ipiranga. E o grupo C, Juventude, o Monção, que é a novidade, né? A novidade no Campeonato Gaúcho, o Brasil de Pelotas e São Luís. Teremos aí, né, dupla Caju. E os cabeças de cada chave são o Grêmio, Internacional e Juventude. Teremos a dupla Caju, dupla Brapel aí também, teremos muitos clássicos aí nesse campeonato. O importante nesse carnê aí é que o Grêmio não vai jogar contra as equipes que estão da chave dele. Ele vai jogar contra as equipes da chave do Inter e do Juventude. Sem dúvida. Então o Grêmio não enfrenta o São José. Mas teremos Grenal. Teremos Grenal. Olha lá, teremos Brapel, né? Teremos Caju, exatamente. Teremos os clássicos. Tu enfrenta os teus 8 jogos são contra a equipe das outras chaves. É o modelo do Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista é assim. Aí tu corre o risco de um time ter mais pontos do que o outro. E é turno e retorno aqui, né? Turno e retorno? Não, 8 jogos. São 8 jogos só. 8 jogos. Joga 4 em casa e 4 fora, deve ser, né? Não é só... Já saiu o sorteio para os jogos? Ainda não. Teremos aí, na realidade, não é mais pontos corridos, é esse formulismo, e teremos, tudo em função do Mundial, né? O Mundial mas nesses 8 jogos é a pontuação que conta. Sim. Na verdade, são duas coisas, né? São duas coisas. Classifica o primeiro melhor colocado de cada grupo e o segundo melhor, entre todos. Do 5º ao 8º, vai ter uma semifinal entre o 5º e 8º, 6º e 7º, para pegar a vaga direta na Copa do Brasil. Então, o 5º pega a vaga na Copa do Brasil e as vagas da série D. Os últimos 4 fazem um torneio por um quadrangular para os 2 caírem. Olha ali, a gente tem comparativo ali, ó. No 2024 foram 12 clubes, grupo único e turno único, né? E classificavam-se os 8 melhores para as quartas de final. E quarta, semifinal e final, então mata-mata. O ano que vem serão 12 clubes, 3 grupos, turno único, né, contra os outros 2 grupos, 8 rodadas, classificam aí os 3 primeiros colocados e o melhor segundo para a semifinal. Aí o que ele falou, do 5º ao 8º, Taça Farroupilha, uma vaga na Copa do Brasil, e do 9º ao 12º, quadrangular de descenso. Semifinal, ida e volta, final, ida e volta. São 12 datas, né? Sim, aí passou de 16 para 12. 16 para 12. Acho que foi um trabalho interessante da federação. Única coisa que eu discutiria é que do 1º ao 4º ser o semifinalista. Do 5º ao 8º, aquilo ali, e do 9º ao 12º. Porque tu pode ter clubes que vão pontuar mais e não estar classificado para a semifinal. Exatamente. E o Paulista é assim, né? Se eu não me engano. O Paulista é assim. Bom, mas de qualquer maneira, teremos sem sombra de dúvida aí um campeonato. E começa o quê? 17? 22. Então, não, questão de pré ia começar muito mais cedo, né? Isso. Não, a federação trabalhou até prorrogou um pouco. Não, foi para começar no dia 12. Foi bem até metade de março. Foi bem trabalhado. Acho que início de março, né? O quê? Vai até o meio de março. Não, é meio de março. Porque o Campeonato Brasileiro começa na segunda quinzena de março. Isso, é isso aí. É mais ou menos. Depois teremos a Copa do Brasil de clubes, que agora mudou, né?
E o ano que vem teremos o Mundial. E certamente essa fórmula será adaptada também o ano que vem. O Campeonato Brasileiro vai parar um mês no meio do ano, né? Por causa do Mundial de Clubes. O Mundial que mudou a sua fórmula agora. Era 2 jogos, né? Semifinal e final. E agora não, são grupos, estilo, né? A Copa Mundial de Seleção. E teremos também um ano que vem. Então, a repetição dessa fórmula, tanto 2025 quanto 2026. Mas eu acho que 2026 não tem Mundial de Clubes de novo. Não, mas tem Mundial de Seleção. De seleção? Tem Mundial de Seleção. Então será novamente essa forma. Não sei se 2027, né, voltará antigo, se manterá. Eu acho que vai muito também, né, de como se desenrolar esse campeonato. Se for bom... Tu vê como é importante vencer campeonatos importantes. O Fluminense pode ser rebaixado no Brasileiro, mas vai disputar o Mundial. Também, é verdade. É um paradoxo, né, de desempenho, né? Porque por isso que tem que botar toda a energia... O Grêmio chegou a ser cogitado nessa nova fórmula aí, né, do campeonato Interclubes Mundial. Até o Grêmio chegou no campeonato, tinha uma chance, mas depois acabou não se confirmando. A Conmebol decidiu que o país que tivesse 2 equipes classificadas já não ia classificar nenhuma equipe pelo ranking. Então, a partir desse momento, o Grêmio foi descartado, porque o Grêmio estava lá em cima no ranking. E com a vitória do Racing sobre o Cruzeiro, quer dizer, a gente vê os campeonatos assim, sabe quem classificou para a Libertadores ano que vem? O Boca, que estava numa posição ruim no campeonato argentino. Então, às vezes, o modelo de campeonato e a fórmula de classificação, uma equipe não estando bem na sua competição, mas outro ganhando o título, abre a possibilidade. O formulismo te dá essa possibilidade, né? O formulismo te dá essa possibilidade mas eu acho que que não é dos pontos corridos. Nós temos que trabalhar um pouco com o formulismo, entende? Nós não temos data para fazer tanto campeonato. E eu acho que uma das coisas... Eu sou a favor do campeonato brasileiro, sempre fui a favor do campeonato brasileiro de ponto corrido, mas eu acho que nós temos que modificar. Nós temos que ter o campeão do primeiro turno contra o campeão e o campeão do segundo turno. Mesmo modelo que todos os países sul-americanos. Para termos uma final. Para termos uma final, e além da final é o seguinte, porque a janela europeia ela é no meio do ano. Ela desfalca muito as equipes daqui. E outra coisa que acontece é que a formação dos grupos dos jogadores, para te contratar também, a janela é no meio do ano. Então, a Argentina, o Uruguai, todos os países sul-americanos usam esse modelo. Tem 2 campeonatos na mesma temporada, um até o meio do ano e outro até o fim do ano. Eu acho que nós temos que ir para esse caminho. Por exemplo, dentro desse modelo, o Internacional seria finalista do Campeonato Brasileiro pelo segundo turno que fez. Entende? Que é o melhor e muitas vezes tu começa mal no Campeonato Brasileiro, por quê? Porque tu está disputando a Copa do Brasil e tu está disputando a Sul-Americana ou a Libertadores. Então, a partir do meio do ano, tu pode reciclar a tua equipe e te dedicar para o outro turno. Só para dar mais detalhes, na realidade, o Mundial de Clubes agora será de 4 em 4 anos, né? Então, será nos Estados Unidos em 2025 a primeira sede, 2029 ainda sem sede definida. E em 2026 teremos também o primeiro Mundial feminino de clubes. E o Mundial agora com 48 clubes, né? O primeiro Mundial, seleções com 48. Seleções 2026 também. Né? Então, essa sequência nos próximos anos, teremos muitos mundiais aí pela frente. Olha, falar inteiro, você tem toda a tranquilidade, a garantia, a segurança, tudo que você precisar em termos de imóveis. Você tem na Central de Imóveis Condomênico e toda a sua equipe para lhe dar assessoria o que você precisar em termos de imóveis. Você quer vender o seu imóvel, você quer alocar o seu imóvel, o seu condomínio para ser administrado por quem? Né? Você quer adquirir um imóvel, lá tem todas as faixas financeiras, aquela que se enquadra perfeitamente dentro do seu orçamento. Então, aí os contatos, telefone convencional, celular que serve de WhatsApp, um bairro histórico em Porto Alegre, na Cidade Baixa, na rua José do Patrocínio 385, onde fica a Central de Imóveis Condomênico e toda a sua equipe, para lhe dar assessoria o que você precisar nesse segmento. Todo e qualquer imóvel tem telhado, né? Então, qualquer tipo de problema que você teve ou venha a ter, o caminho é esse. SOS Telhado, 24 horas à sua disposição, também para lavagem, limpeza, pressão de laje, pisos, o que você precisar. E atende todo o estado do Rio Grande do Sul. Está aí o telefone para contato, SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Revisão do seu carro. Aí na Casa Pneu, né? 60 anos de qualidade, você tem aquela revisão da melhor qualidade, todos os itens lá à sua disposição, geometria, balanceamento, suspensão, troca de óleo, freio, e aquela promoção permanente que você tem exatamente para a troca de pneus, que é o feirão de pneus. Avenida Ceará 1055, telefone na tela caso você queira agendar. 51, código de área 33424245. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo, dando sequência ao nosso Dois Toques.
dessa segunda-feira, falando, né, da grande campanha do Internacional, 16 jogos invictos, com a vitória de ontem diante do Bragantino por 4-1, e essa luta do Grêmio, né, projetando a próxima quarta-feira esse jogo decisivo, como serão todos do Grêmio, contra o Cruzeiro lá em Belo Horizonte, e o Cruzeiro que agora está mais motivado ainda porque acabou perdendo a Sul-Americana e vai querer, né, o que já garantiria vaga na Libertadores do próximo ano com a conquista da Sul-Americana, e agora vai querer através do Campeonato Brasileiro. Voltamos logo logo. Todo mundo tem um jeito de fazer macarronada. A moda do chefe. A tradicional. A de cinema. E aquela que ninguém tem a menor ideia de como vai ficar. Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Zafari, economizar é comprar bem. E aí? Não é que ficou bom? A vida é feita de fases. É como um ciclo, onde tudo pode acontecer. Cada fase traz novas descobertas, novas alegrias, novos desafios e superação. O GBUX há mais de 100 anos tem planos para a sua vida acontecer com mais tranquilidade, proteção e segurança para você e sua família. GBUX, planos para a sua vida. Olá para você que mora em Porto Alegre e precisa alugar um imóvel. A Credipago, em parceria com a Central de Imóveis, traz o aluguel facilitado para você. Alugue sem fiador, sem burocracia. É só ir até a Central de Imóveis e apresentar o seu cartão de crédito e CPF. Seu cadastro é analisado em 15 minutinhos. Não perca tempo. Procure a Central de Imóveis e alugue com a Credipago. Estamos de volta com o nosso Dois Toques dessa segunda-feira com o conselheiro gremista Alberto Aquino e pré-candidato, né, a processo sucessório do Grêmio que teremos aí no ano que vem, no mês de setembro. O vice-presidente de futebol do São José, campeão, né, da Copinha, da Copa Federação Gaúcha. Vice-presidente de futebol é o chefe, hein? Não, tá é o chefe, não me complica. Não, gerente de futebol, não me complica. O chefe é a nomenclatura. Tu está todo dia ali no Milton Machado, mas o Milton é o presidente. Presidente, vice-presidente. Tá certo. E também o craque colorado Roberto Pauletti, olha só, né? Preste atenção nessa sempre mensagem aí da Unimed para você. A Black Unimed Porto Alegre chegou com uma condição imperdível para você. Planos empresariais e MEI. A partir de uma pessoa estão com 20% de desconto nas 2 primeiras mensalidades. A oportunidade perfeita para a sua empresa fechar ano com saúde e as contas em dia. É só até o dia 29 de novembro. Tem tempo ainda. Então ligue 3316-5000 ou acesse unipoa.com.br para aproveitar. Então não deixe de aproveitar essa oportunidade aí que a Unimed está lhe oferecendo. 16 jogos invictos, que campanha é essa do Inter, Pauletti? Dá para continuar sonhando? Não, sonhando com o título. Opa, tá todo mundo dizendo que dá para sonhar. Tá todo mundo fazendo conta, mas é aquela história. O Sargento Garcia tem que prender os zorros, né? Não tem, pode ser campeão, não tem. Mas tu vê como é importante quando tu tens um grupo que só pensa em jogar futebol.
O que não acontecia com aquele enganador do Cudê, né? O Cudê dividiu o vestiário do Internacional. Hoje, isso aí todos nós sabemos, os jogadores do Internacional, eles só estão preocupados em jogar futebol. E o Roger colocou uma coisa que eu valorizo demais, esses dias eu estava falando com o Falcão sobre isso até. Como é chato ver o futebol brasileiro hoje, como eles jogam para trás, os times todos. Eu vejo, às vezes, o zagueiro pega a bola, dá para o volante, antes de virar o corpo para frente, ele já fica de frente para o seu goleiro e recua. O Internacional joga para frente todo o tempo. E joga todo o tempo para fazer gols. Eu estava vendo a média de gols do Internacional a partir da metade do segundo tempo é alta. Porque no momento onde a questão física começa a pesar, o Inter está voando ainda, o Roger e o time não deixa de atacar. Isso aí é uma coisa que vai para a cabeça do jogador. O jogador ele se acostuma a vencer e ele está sempre buscando. Agora, para isso, tu tem que ter uma comissão técnica. Não vou dar todo o mérito para o Roger, acho que ele é o principal, né? Mas tu tens que ter uma comissão técnica que respira junto com o jogador. Sim. E o cara só se preocupa em jogar futebol. O Alan Patrick estava, nas últimas vezes, com o Cudê, não jogava. Estava miguelando em campo. Agora voltou a jogar. O Wesley foi mandado embora do Cruzeiro, não conseguia jogar, achou o espaço dele. Isso aí é mão de treinador. E por isso que eu sempre digo, o principal personagem do time para mim é o treinador. E esse grupo do Inter está só jogando futebol. E não tem, quem é que está jogando mais que o Inter hoje? Não tem. Não tem. Claro, tem o Palmeiras e o Botafogo, são dois timaços, né? Em termos de grupo. Né? Mas no momento o Inter é a melhor campanha. O Roger, 22 jogos, 46 pontos. Invisibilidade de 16 jogos. Não dá para negar. O Grêmio, ao contrário de tudo isso que o Paulete falou... Eu acho que o Grêmio, conforme o Kevin falou aqui, o Grêmio teve problemas. O problema do fator local prejudicou muito, entende? O Grêmio tem um aproveitamento de 70% a 80% na arena. Então, o Grêmio vai jogar apenas 9 partidas na arena no Campeonato Brasileiro. 10 partidas fora. Isso prejudicou. E há uma formação do grupo, principalmente no primeiro semestre, né? Nós jogamos praticamente meio turno com o JP Galvão e com o Galdino, né? Então, os atacantes o Grêmio contratou depois. Então, isso foi fundamental para a modificação e a pontuação boa que o Grêmio está tendo no segundo turno, mas foi muito mal no primeiro turno. Então, tu está sempre correndo atrás. A partir do momento que tu começa a correr atrás, a confiança, tudo atrapalha. Quer dizer, o Roger falou logo nas primeiras partidas que o Roger não ganhou, ele disse, não, primeiro nós temos que estabilizar. A partir do momento que estabilizou a equipe, o Renato não consegue achar uma equipe. O Renato joga um dia com 3 zagueiros, outro dia com 3 volantes, outro dia com 2 centroavantes. Então, a equipe é repetição. Então, tu tá com dificuldade em fazer a montagem da equipe. Então, agora nós temos que jogar por resultado. Será que o fator Soares, o ano passado, não mascarou essa confusão que o Renato está fazendo? E o Soares resolvia todos os jogos. O Grêmio tomava gol em todos os jogos. O problema defensivo do Grêmio ele não modificou. O Grêmio tomou 100 gols em 2 anos. Você continua tomando o mesmo número de gols, só que não está fazendo. Se tu olhar para o Campeonato Brasileiro, tu vê quantos gols tem o Borré, o Wesley e o Alan Patrick. Um tem 8, o outro tem 9, o outro tem 10. Tu tem quase 30 gols com 3 jogadores. Aí tu olha para o time do Grêmio, o Cristaldo tem 5, o Soteldo tem 5 e o Bright White tem 7, quer dizer, tem a metade. Então, além disso, nós não estamos fazendo os gols que seriam necessários para as vitórias. Tu quer me dizer, então, que além de toda essa situação, o Renato prega muito esse troço, né, essa referência mesmo, enchente, só que a gente analisar o Inter pós-enchente melhor do que antes da enchente. E o Grêmio não. Tu quer me dizer que a estrutura de equipe do Internacional já estava, os jogadores já estavam todos aí. O Grêmio estava com um jogador chegando. O Campeonato Brasileiro é uma baderna. Quer dizer, ontem eu vi o campeonato espanhol, vi o campeonato francês, vi o campeonato inglês. A data FIFA terminou terça-feira, os campeonatos voltaram no sábado e no domingo. No Brasil, a data FIFA termina na terça-feira e quarta-feira tem jogo.
e o Grêmio com as deficiências que tem, tu ficar sem 4 jogadores numa partida, faz muita falta. Então, isso aí é outro problema, quer dizer, tu vê o Botafogo, que está decidindo o Campeonato Brasileiro e vai decidir a Libertadores. Jogou no meio da semana, joga no sábado, agora amanhã joga contra o Palmeiras e no final de semana decide a Libertadores. É um absurdo, quer dizer, a equipe que chega, ela é prejudicada. O Palmeiras vai ser campeão brasileiro porque está disputando só o Campeonato Brasileiro. Mais uma vez, será que o Botafogo vai pipocar? Já pipocou, né? Pois é, tá pipocando. Agora é só manter. Tem um confronto direto, sei lá, tudo pode acontecer. Mas tu quer dizer com isso também que o maior problema do Grêmio, o maior adversário do Grêmio tem sido o próprio Grêmio? Com certeza. Quer dizer, tu vê que a equipe não tem confiança, o próprio torcedor do Grêmio tem que pensar agora que o Grêmio tem que ganhar. Quer dizer, não adianta tu ir lá vaiar o Reinaldo, vaiar o Edenilson. Tu tem que ir lá para incentivar. Então o Grêmio tem que mudar um pouco a cabeça. Agora, os dirigentes do Grêmio têm que vir para o microfone e tem que falar. O presidente tem que falar. O vice-presidente tem que falar. Essa é uma das grandes cobranças. Né? É uma cobrança que faz o torcedor. Nós precisamos ter esse incentivo. E isso que eu estou relatando aqui, do o torcedor agora não adianta tu querer cobrar de quem pode resolver o problema do Grêmio. Os jogadores que o Grêmio tem são esses, o treinador é esse, a comissão técnica é essa. Então agora o Grêmio precisa de uma coisa, resultado. Quer dizer, tu viu o treinador, Paulete, do Racing, o cara pediu para ele fazer uma análise, que é análise. Nós ganhamos o jogo, não tem análise de jogo nenhuma. Tá de brincadeira querer analisar. Então o Grêmio está nessa situação, o Grêmio precisa ganhar, como eu não sei. Bom, o Grêmio, olha, até uma projeção, claro que o Grêmio vai pontuar ainda, né? Não sei quantos pontos, né? Mas tem uma possibilidade até o Grêmio nem pontuando se manter na primeira, né? Porque é muito difícil. Não, é muito difícil. Talvez Quer dizer, o Grêmio precisaria, para ficar tranquilo, uma vitória. O Grêmio precisa de uma vitória. Então, o que 3 pontos ali, ele tem um bom número de vitórias. Se fizer 3 pontos, os outros vão encostar nele no número de vitórias. Mas tem a campanha, o Grêmio tem uma campanha melhor que o Zé Mário. Eu sei, mas acontece que o Grêmio fizer 3 pontos, os outros fazendo 1 ou 2 vitórias, ficam com o mesmo número de vitórias. Né? Mas são vários times que fazer e jogam entre si. O Grêmio precisa 1 vitória. Uma vitória é bem mais importante do que 3 empates. Sem dúvida. Agora, o Grêmio já tinha que estar trabalhando hoje com seu torcedor para o jogo de domingo. O jogo de domingo é uma decisão, tu tem que lotar a arena, tu tem que fazer promoção, tu tem que estar chamando o torcedor. Quer dizer, eu sei que o Grêmio tem o jogo na quarta-feira, mas a direção tem que tá trabalhando adiantado. Mas sabe que pensar só na hora do jogo. Veio o Pelaipe aí, o Cruzeiro veio com o Pelaipe, Paulete. Os jogos agora com a derrota do Cruzeiro diminuiu virou um jogo. Diminuiu uma vaga, porque poderia ter mais uma vaga na Libertadores. Então agora está o Cruzeiro, está o Corinthians, está o São Paulo, está o próprio Atlético. Corinthians embalou. O próprio Atlético, se perder para o Botafogo, também entra nessa disputa por vaga na Libertadores. Sabe o que eu estava pensando, o Aquino estava falando. O treinador tem... Eu aprendi com o Laerte Pinheiro, nosso grande amigo. Laerte. Grande goleiro e grande treinador. Está muito mal de saúde até. O Laerte sempre fez o básico de um treinador. Escalar bem e mexer bem. Me parece hoje que o Roger faz isso no Internacional, minha opinião, claro, e o Renato não faz isso no Grêmio. E o time sente, porque ele não está escalando bem. Ele não pode botar o Edenilson jogar aqui. O torcedor, quando vai, não está vaiando. Mas eu quero te dizer o seguinte, ó, o Edenilson foi o melhor jogador do Grêmio no primeiro tempo contra o Juventude. Todas as jogadas de ataque mas o Juventude jogou melhor. Mas todas as jogadas de ataque que o Grêmio conseguiu fazer, elas saíram dos pés do Edenilson. O Edenilson que deu a metida para o centroavante para fazer o primeiro gol. O Edenilson que criou a jogada pelo lado esquerdo. Aí começa o segundo tempo, o primeiro jogador que tu tira é o Edenilson. Então o problema do Grêmio é treinador. Hoje. As modificações a gente não consegue entender, entende? Outro jogador que jogou bem pra caramba, e é um jogador que não se esconde do jogo, é um jogador que tem as suas deficiências, mas nós temos que é o Reinaldo. O Reinaldo aparece pro jogo. O Reinaldo jogou de segundo volante no segundo tempo, de lateral e segundo volante. Agora, eu acho que o grande erro quem cometeu foi o Juventude. O Juventude não podia ter tirado aquele atacante que joga pelo lado direito. Tirou aquele atacante e botou o Nenê, resolveu o jogo pro Grêmio.
Resolveu, e ainda errou um pênalti. O Nenê, não, depois que errou o pênalti, ele fez isso, entende? Quer dizer, aí ele aliviou o jogo pro Grêmio. O Nenê que foi decisivo no jogo com o Cuiabá, que a gente vai ver. Com o gol no final do jogo, né? No final do jogo. Eu assisti o jogo do Inter ontem, o Inter não jogou bem. O Inter não jogou bem ontem. O resultado, 4-1, ele é enganador para quem vê só o resultado. Mas para mim faltou um jogador ontem que ele dá muito mais dinâmica para o time Internacional. Não que ele seja um jogador excepcional, mas é que o que o Pauletti falou, ele sai de trás com passes diagonais para frente, que é o Thiago Maia. Então, ele melhora a movimentação da equipe. E o Roger foi muito bem nas modificações, ele botou 2 atacantes, não modificou muito o esquema, mas botou 2 atacantes voando. Isso aqui. O time do Inter é um time muito mais intenso, mais rápido, mais vertical. Isso, mas os jogadores que saíram já tinham dado uma baixada, entende? Aí tu bota o Wanderson voando e tu bota o Valencia. O Gabriel Carvalho. Mas isso é padrão de jogo e time organizado. Não tem o titular, tu muda e o desempenho continua sendo o mesmo. Embora isso que eu tenha falado, é verdade, o Inter oscilou muito, não foi? Mas foi melhor que o Bragantino. Sim, sempre melhor, sempre melhor. Sempre melhor. Eu estou comparando o Inter com o Inter, entende? Estou comparando o Inter com as outras partidas que eu vi do Inter. E tu tem um fator no futebol hoje que eu valorizo muito, são os alas. Sem dúvida. Os alas são os caras que começam a construir as jogadas de ataque. Porque eles finalizam. E o Roger, por ter sido um ótimo lateral, o Bernabé não cresceu na mão dele por acaso. O Bruno Gomes não está jogando bem por acaso. Isso é mão do treinador. O Zimmermann deve fazer a mesma coisa. Não por acaso que tu é campeão. A intensidade do jogo é a mesma do treino. Se tu treina naquele nível, tu vai jogar naquele nível. Foi o que o Roger disse ontem. Depois a gente tem parte da coletiva dele, exatamente a questão do treinamento. Ele disse assim, e eu não preparo minhas equipes para o protagonista serem as individualidades. Não. O coletivo, dentro do coletivo, a coisa funcionando, é evidente que as individualidades se salientam. Só paira uma dúvida para o torcedor do Inter. Paira é uma palavra meio... Mas só tem uma dúvida. O Roger tem um passado de treinador que mostra que ele não tem continuidade. Pelo que eu estou vendo do Roger, eu tenho certeza que ele vai fazer um ano... Ele está bem assessorado. Eu ia chegar exatamente isso aí. Eu acho que em 2025 ele vai fazer o mesmo trabalho para melhor, porque ele tem um grupo. O presidente Barcelos, que para mim foi o pior presidente da história do Internacional até hoje, ele demorou para tirar o Cudê, que estava demolindo o Inter. E agora tem um esquema de proteção ao treinador que está fazendo as coisas acontecerem. Não existe coincidência. Então eu acho que o Roger vai ter em 2025 no Inter. Mas tu vê que a modificação, o Cadu sabe, a modificação mudou o vice-presidente de futebol. Sim, mudou todo. Mudou o gerente de futebol. Mudou o preparador físico, mudou o treinador e entrou o D'Alessandro. Entende? Então mudou tudo no futebol. Foi o que o Roger disse. A estrutura toda. Foi o que o Roger disse após o Grenal Vitória. Hoje eu e paixão pela estrutura que nós temos no vestiário, com o D'Alessandro, enfim, com o próprio Brizol, para que a gente possa ficar mais atento. E isso que tu falou é importante. Vamos lá, eu cito sempre o exemplo do Mano Menezes, quando assumiu o Internacional. O time era outro, né? Chegou ao vice-campeonato. Quando perdeu o Paulo Autuori, que fazia exatamente essa questão de vestiário, o Inter veio longo atrás. É o que hoje o Roger está tendo. Com a expectativa de 2025. Até para o Roger, eu tenho certeza que o Roger que o Inter repita o que tem feito nos outros anos, como gremista. O Internacional tem terminado os anos que tu diz, o ano que vem não tem, o Inter já é campeão gaúcho. Isso aí vem desde lá do Abel, né, que foi vice-campeão brasileiro. Eu vou te dar um exemplo dessa questão de treino, né? Nós treinamos, teve vários momentos aí de calor. Agora, teve alguns momentos um pouquinho mais leve o calor, mas o Rogério fez questão de treinar às 3 da tarde todos os dias, porque os jogos da Copa RS são às 3 da tarde. Então, tu estava acostumado a pegar aquele sol num calor, o time treinando às 3 da tarde. Quando o jogo é às 7, nós treinávamos às 7. É tudo. Só que o que tu faz no treino não tem que fazer no jogo. E no futebol a gente não pode dissociar a grana, né? Olha o que o Internacional agora,
Não é vice-presidente, mas vai ser vice-presidente. Não, é diretor. Não, o que faz uma gestão boa. Olha o dinheiro que o Internacional está ganhando agora, desde que o Roger assumiu, e olha o mal que o Renato está fazendo para o Grêmio. Quantos milhões o Renato? 50 milhões o Renato está tirando. E a importância, né, Paulete, não é só técnica de uma vaga direta, a questão também financeira. Não só a questão depois de ter, não ter uma pré-Libertadores, jogos comentando. Mas falar em ter, olha aqui, ó. Tudo que você precisar em termos de ferragem, você tem na Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. Eles não vão ter, senão onde vão, vai direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa, tudo que você imagina. Então, para mais de 35 anos no mercado, Ferragem Lampião, uma ferragem profissional. Está aí o Teleentregas e o endereço da Ferragem Lampião. Nossos 2 toques também para o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos, aqui que tem todos os segmentos de nossas vidas, sempre nos facilitando tudo que é maneira. Como é o caso de agora, o consignado INSS com taxas especiais, é aonde? No Banrisul. Contrate pelo aplicativo ou direto na agência com taxas especiais para você tirar seus planos do papel. Esse é o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos. Você quer embelezar o seu ambiente, seja ele que for? Então você tem os quadros personalizados da Clique Impresso, a gráfica pertence ao Grupo Impressum e diversos serviços e produtos além dos quadros, né? E aí, como vocês podem perceber, sempre uma loja bem pertinho de você. Tem aquela comodidade, você pede e recebe em casa. Está aí o telefone e o site, cliqueimpresso.com.br. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo para o segmento final do nosso 2 toques dessa segunda-feira e vendo aí os melhores momentos, né, da vitória colorada, chegando a 16 jogos invictos no Brasileiro. Voltamos logo. O Banrisul está sempre ao lado dos gaúchos e dos aposentados do INSS. Por isso, está com taxas especiais de crédito consignado. Traga já seus consignados para o Banrisul e refinancie seus saldos. É mais que crédito consignado, é estar contigo hoje e sempre. Aposentado do INSS, procure a agência mais próxima ou acesse o nosso app. Venha conhecer a MF Máquinas e Ferramentas, as melhores marcas e os melhores preços. Além da venda, locamos equipamentos para a sua obra. Rua Câncio Gomes, número 80, bairro Floresta, em Porto Alegre. Kia, movement that inspires. A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Suvalan,
verdadeiro sabor da fruta. Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta segunda-feira. Você quer deixar o seu carro, que é um brilho espelho total, da lavagem 5 estrelas. O próprio nome já diz, atendimento diário, deixa o carro, buscar espera para ficar melhor para você. Está aí o endereço, telefone, o endereço ponto tradicional, Porto Alegre, na Avenida Nilópolis. Agora, o seu carro com aquela batidinha que fica feia, que incomoda, então caminha Martelinho de Ouro, Euclides da Cunha, 309, se você agendar com o Marcelinho para deixar o seu carro zerado lá no Martelinho de Ouro. Nosso Dois Toques de hoje com conselheiro gremista e pré-candidato ao processo sucessório do Grêmio no mês de setembro do próximo ano, Alberto Aquino, o diretor campeão da Copinha, da Confederação Gaúcha de Futebol pelo São José, Kevin Krieger, e o Colorado craque sempre, Roberto Pauletti. Diretor campeão é bom, né? É bom, ouvir isso, né? É bom ouvir isso. Que é bom também o meu canal. Bom é ganhar. Não viu ao vivo, qualquer dia da noite, vai lá, escreva, compartilhe, dê o seu like, 2, né? Numeral 2 Toques Cadu Oliveira, e você assiste, né? Como fica melhor para você. Vamos ver como é que foi essa grande vitória do Internacional, 4-1 ontem diante do Bragantino, né? E deixou o Internacional aí a 16 jogos, né? Essa marca. Não sei até onde pode chegar o Inter, hein, Pauletti, mas esse gol no início do jogo se projetava que o Inter, né? Eu não sei se conta aqui, não é questão do jogo jogado, mas o jogador daqui um pouco dá uma relaxada, gol a 1 minuto de jogo, né? Contra um adversário aí rebaixado já praticamente, né? Mas não é um adversário desprezível, né? Não é um adversário desprezível. O time do Bragantino não tem um atacante matador. Eles venderam, acho que o Elinho, e desde que eles venderam esse jogador, o time afundou. Eles não têm quem faça gol. Caiu muito. E o Lincoln no meio campo, eu vou falar porque ele é um jogador daqui. É uma brincadeira naquele meio campo, né? Ele não dá ritmo nenhum pro time, né? Mas o Internacional, mesmo tendo oscilado, que a gente falava no bloco anterior, né? O Internacional tem feito gols com trocas de passes, que é impressionante. Isso é treinamento, né? Claro que é treino, né? Olha aí, mais um gol com troca de passes. A gente vê jogadas de escanteio, que são jogadas que normalmente não são treinadas, a gente não vê, aliás, deve ser treinado. O Internacional está mostrando algumas jogadas. Se vai dar certo ou não é outra questão, isso está dentro da cabeça do jogador. Mas o treinador está buscando opções. Aí, depois o Inter teve correu um risco, né? Até os 40 minutos do segundo tempo, aí quando 2 gols aí deixaram o Internacional uma tranquilidade. O Rogel quase se consagrou negativamente. Né? É verdade. Que o Garbasco não veja e não ouça. Né? Se ele tivesse aqui, eu falei. Mas esse jogador que foi, né? Foi no nosso caso que tu citasse, né? Aquela história que no time organizado, aquela máxima, né? No time organizado, o ruim fica bom, o bom fica ótimo. Né? E ao contrário também. O Wesley, né? Esse jogador que veio, saiu. Né? Mas do Cruzeiro. O Wesley é um bom jogador, pintou bem no Palmeiras, foi muito bem, e aí foi comprado por um valor alto pelo Cruzeiro, mas não conseguiu jogar. Mas é um jogador jovem ainda, tem velocidade. Vou fazer uma analogia aqui. O Grêmio tem um jogador que ele tem que recuperar, que é o Natan Fernandes. Com certeza. Eu fico olhando. Quem sabe o Aquino lá agora, chegando à presidência do Grêmio, sem dúvida, montando um departamento de futebol. Não pode. O repórter, o cara nunca deixa de ser, né? Eu já tive muitos anos com o repórter. Vamos lá. Tu, presidente do Grêmio, tá? Vai montar um departamento de futebol. Aonde é que o Renato fica nisso? Ficaria ou não ficaria? Não, isso aí... não faz ficar no muro. Nós não podemos falar em hipótese, mas eu acho que o Renato já deu o trabalho dele suficiente para o Grêmio, entende? O Renato, ele mesmo não deve querer ficar no Grêmio, ele está desgastado. Também. Ele está desgastado, tu sente quando o treinador vai dar entrevista, ele já está com os dias contados no clube. Então ele deve ter tido um acordo com a direção. Mas se o Grêmio cair, quem é que vai pagar esse pato? Porque o Renato fecha as malas e vai pro Rio. Mas acontece o seguinte... Mas ele diz que com ele não cai. Isso aí é coisa que a gente tem que pensar mais adiante. Nós temos que pensar que o Grêmio não vai cair. Agora, a possibilidade que ele tem de ficar, eu acho que não tem nenhuma. Eu acho que o momento não é para ele ter a continuidade. Vai ser bom para ele e bom para o Grêmio. Vai ser bom para os dois. E como diz o Kevin, tem que ter uma modificação geral, né? O Grêmio, acho que ele está há tanto tempo com o Renato, está desde 2010. Kevin, o Grêmio
Não, nos últimos 10 anos, o Renato está 8. Não, o Grêmio vive um ciclo. De 2010 para cá, o Renato foi treinador em 2010, saiu, voltou em 2013, saiu, voltou em 2016. Seguido foi 16 a 24, tendo uma interrupção de um ano. Mas eu quero dizer que ele foi em 2010 e 2013. O Grêmio vivia Renato, Roger, Filipão. Filipão, Roger, Renato. E assim vai. Mas falar em coletiva, vamos ver o que o Roger falou, né? E o Roger, mas botar o Roger. Não, então é Renato, Roger, Filipão, o Tite também, a Dona Sané, mas basicamente, mas sempre esse ciclo. Eu acho que isso aí vai ser bom tanto para o Grêmio quanto para o Renato. Pois é. Né? Até porque o Renato, sem dúvida, se sair no final do ano, mas principalmente agora, o foco é manter o Grêmio na Série A e depois sim pensar no que você vai fazer. Primeiro precisa encerrar esse assunto para depois tratar sobre isso. Exatamente. Vamos ver o que falou o Roger após mais essa vitória do Internacional e essa goleada, né? Metas, né, imediatas, de curto e longo prazo, né, que era você, ao ter um bom aproveitamento dos jogos atrasados, fazer um bom aproveitamento como local, jogando dentro de casa. A gente sabia que nos colocariam na primeira página e, a partir daí, começar a construir, né, outros elementos da busca da Libertadores, num primeiro momento. Né, depois de alcançar a Libertadores, a gente, o mais rápido possível, buscar a fase de grupos. Isso ia nos colocando na briga, né, e mantendo, né, a chama acesa da possibilidade de vislumbrar, né, o título, por que não, né, se matematicamente que é possível. Mas se a gente não fizesse a nossa parte, de nada adiantaria. Claro que, surpreendentemente, 16 jogos de invencibilidade, né, a qualquer momento que você vê, isso faz com que o otimismo aumente, né, mas não é um otimismo exagerado em função, né, de jogos aleatoriamente, né, em função de muita construção sólida de resultados construídos dentro de campo, com muita organização e empenho. Boa noite, Roger, tudo bem? O início, né, disso, né? Mas eu vejo que o campeonato estadual, ele é um campeonato regionalmente importante, mas a gente sabe que nesse calendário que o Brasil tem, era importante que você condensasse, né? Talvez seja a fórmula que faz com que o campeonato brasileiro, o campeonato estadual, não perca o seu protagonismo e importância nas disputas regionais. Eu acho que pode ser uma alternativa importante e uma solução viável para um campeonato que tem o seu charme, né, das disputas regionais, né, dentro do estado. Agora é planejar para esse momento, mas, como eu disse, a semana a gente planeja. É otimista, provável. Ativa da organização do time, da solidez dos conceitos que a gente estabeleceu, os atletas têm cumprido dentro de campo. A gente encontra soluções, né, para resolver os nossos problemas em função do repertório que eles receberam e reproduzem. Né? E é uma equipe madura, com jogadores vividos, jogadores selecionáveis e que já passaram muitas coisas na carreira. Isso faz com que eles não se assustem com qualquer cenário. Né? E para que tu mantenha, né, o equilíbrio dentro do jogo, tu precisa, né, como eu já falei anteriormente lá no início, intercalar esses jogadores jovens que a gente tem lançado e os mais velhos que funcionam como guarda-chuva para esses jogadores. Então não há como sinalizar, né, até que ponto a gente pode evoluir. Né? Cada adversário nos dá uma dificuldade diferente. Né? Hoje o Seabra, que já vinha de um bom trabalho no Cruzeiro, né, na minha opinião, foi o responsável por trazer o Cruzeiro até boa parte da temporada em nível bastante competitivo, assumiu o Red Bull nesse momento. Tá aí, então, o Roger falando, né, Roger sobre a vitória das coisas. Né? Bom, isso aí o Filipão disse, né, foi bem agora, questão de 2 meses atrás, em uma entrevista à Rádio Guaíba. Nós somos profissionais. Eu, se um dia for convidado pelo Inter, eu vou fazer de tudo para conquistar títulos pelo Inter. Mas deu alegrias e muitas por ele. Não tenha dúvida. Ele foi um grande jogador. Um profissional. Porque as pessoas não conseguem avaliar aqui, o Paulete, a gente esteve junto lá
no Museu do Barcelona. Tu vai lá, o Evaristo Macedo está no Museu do Barcelona, ele está no Museu do Real Madrid. O Ronaldo está no Museu de e tá. O importante é o que o jogador prestou de serviço para o clube. É lógico. Isso não apaga. Não, isso exatamente. Não apaga. Não é alguns doentes, né, quiseram tirar o cimento. Mas por que tu vai tirar o cimento lá numa calçada da forma, tu vai apagar tudo? Não, eu vou te contar isso aí. É uma pobreza, né? E quantos tiveram? E Valdir Espinosa foi campeão do mundo, depois foi treinar o Inter, né? Bonamigo depois foi jogar no Inter, Luiz Carlos Martins. O maior gremista da história que a gente tem, de toda a história do Grêmio, quem acompanha o Grêmio sabe, o Grêmio não existe um cara que foi tão gremista e que representou tanto para o Grêmio como o Foguinho. É verdade. Foguinho treinou Internacional. É verdade. É. Vamos ver a classificação, como é que ficou, né? O Juventude, que empatou no sábado também, desperdiçou uma oportunidade aí. Olha, o Juventude tivesse vencido, né, esse jogo, dá para dizer que o Juventude estava fora, né, da possibilidade de rebaixamento. Mas aí, né, o empate contra o Grêmio teria sido uma vitória, teria valorizado o empate contra o Grêmio. Aí, com esse empate contra o Cuiabá, não foi tanto. Mas vamos lá, olha só. Teremos final, viu, aqui? Tu queria? Olha, teremos final. Palmeiras e Botafogo, 70 pontos. O Internacional, terceira posição, com 65 pontos. Fortaleza, 64. Flamengo, 62. São Paulo, 59. Cruzeiro, 47. Bahia, 47. O Corinthians, vejam só, hein? Aonde chegou. E esses aí todos brigando lá. Porque... O Inter e Flamengo é quando? Inter e Flamengo. Domingo às 4 da tarde. Domingo. Né? E aí, na sequência, aí o Grêmio, a partir dali, né? Com o Atlético Paranaense 41, Grêmio 40, Juventude 39, Fluminense 38, os que estariam rebaixados hoje, o Criciúma 37, o Bragantino 37, e já o Atlético Goianiense já matematicamente rebaixado, e o Cuiabá, tudo indica também, 30 pontos. Eles são, então, a tabela de classificação aí, com jogos agora todos. O Flamengo está disputando o que ainda? Se o Inter pensa num título, se o Flamengo sonhar, dinheiro também. Dinheiro. Não, dinheiro. Cada posição, cada posição no brasileiro. Tu acha que existe a possibilidade, que nem o Roger falou ali, do Inter ser campeão? Eu não acho. Eu acho que isso aí é aquela história, matemática, é a massa do futebol. Futebol, tudo pode acontecer. Mas eu acho que é mais uma questão motivacional. Mas o Flamengo está nessa mesma situação. O Flamengo ganha do Fortaleza e ganha do Internacional. Não, mas eu perguntei, sabe por quê? Porque o dirigente ter isso como missão é uma coisa. Agora, na cabeça do jogador, eu tenho certeza que a cabeça dos jogadores do Flamengo não está mais no Brasil. Já são campeões, inclusive, da Copa do Brasil. Eu estou dizendo isso como uma vantagem. A vantagem do Inter. Eu acho que a cabeça do treinador mudou muito a mentalidade dos jogadores do Flamengo. O Flamengo tem jogado para ganhar todos os jogos. Aí já tem título, já campeão da Copa do Brasil. Eu sei, mas eles estão disputando. Claro. Eles estavam completamente fora. Eles estavam lá atrás, eles já estão ali disputando. É que agora cada posição são milhões a mais. Financeiro. Olha, bom e ótimo. Quando terminamos os nossos 2 toques, vamos para onde? Barranco, restaurante de cascaria mais supermercado do Grande Sul, referência nacional, o Complexo do Barranco, do Barranquinho, sempre à sua disposição. Não esquecendo as promoções que você sempre tem de terça a domingo no Barranquinho, né? Hoje é folga no Barranquinho. Sério que você estava comprando o Barranco? Pô, que bom que eu... Não, deixa pro Elcio e pro Júnior, eles que toquem lá, eu só vou lá para curtir as delícias do Barranco e do Barranquinho. O Barranco não, o Barranco sempre de segunda a segunda. Você tem o delírio, Tecauí, ter entrega, você não fica privado nunca das delícias do Barranco e do Barranquinho. Eu sempre estou lá saboreando o meu suco da Suvalã, que é o verdadeiro sabor da fruta natural. Aí vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Motos, né? A revenda da Avenida Ipiranga, 8113, o Jefferson, dando toda a assistência que você precisar para o seu Kia, para troca, para compra, manutenção, revisão, o que você precisar. Ao lado, aí os adeptos 2 rodas, as mesmas facilidades também, né? E moto para passeio, moto para trabalho, revisão, tudo que você precisar. Preço e qualidade, aí só tem o caminho, né? O slogan de estudo, economizar é comprar bem, isso você só tem no Grupo Zafra. Obrigado, Aquino. Obrigado, Kevin. Obrigado, parabéns pela conquista aí ontem do São José na Copa Federação Gaúcha de Futebol, a Copinha. Obrigado, Paulete. Obrigado a você também pela audiência, pela companhia. Olha, não pode ver ao vivo qualquer hora do dia, da noite, tem o meu canal. Vai lá, inscreva, compartilhe, dê o seu like. 2 numeral, 2 toques, Cadu Oliveira. Na Master TV, na sequência aí, mais informações e mais atrações. A todos vocês, um ótimo final de noite. 2 toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.